bem-vindos, caros irmãos, irmãs. Muito boa noite a todos vocês que nos assistem. Estamos aqui ao vivo pelo canal do YouTube, plataforma do YouTube, pelo canal. O nosso palestrante está um pouquinho atrasado, mas já avisou que está entrando. Então, daqui a pouco nós temos nosso palestrante aqui na nossa tá? Enquanto isso, nós vamos passar aqui a nossa oração da nossa mentora Maria de Magdala. Após a oração, vou passar aqui aqueles avisos costumeiros. Vou procurar ser bem rápido para não atrasar a palestra, nem o tempo de vocês. E vamos aqui à nossa oração, Maria de Magdala. Senhora Maria de Magdala, vós que deixastes para trás as coisas do mundo e decidiu seguir a luz maior da nossa história, vem nos socorrer nas nossas mazelas. Irmã de Magdala, interceda por nós junto a Jesus, o seu e o nosso Rabi, para que ele nos ampare nas nossas quedas e caminhe conosco rumo ao equilíbrio e à paz. Mãe dos filhos órfãos e sofredores do mundo, nos ensina com os exemplos de seu amor incondicional a termos uma vida simples e dedicada à prática do bem. Senhora dos esquecidos da terra, assim como fizeste no vale sofrido, vem até nós com a tua palavra que nos esclarece e anima, e com o seu amor que nos alimenta e consola as nossas almas. Benfeitora de Magdala, que a sua história de vida nos ajude a não julgarmos os nossos irmãos e a exigir de nós mesmos uma conduta reta e cristã. Que assim seja, e muita paz. Oração psicografada pelo médium Roberto Bob Dantas. Vamos aí às nossas atividades da casa. Bom, todos vocês já conhecem qual é o teatro, né? As nossas atividades doutrinárias, domingo presencial, às quintas-feiras virtual, às 19h30, o atendimento fraterno. Temos também aqui nosso grupo de estudo. Vai acontecer agora, dia 16, próximo, esse sábado aí. Vamos estudar mais um pouquinho aí para que a gente possa fazer dar um show aí nesse sábado. Vamos agora aqui passar para o nosso próximo aviso. Temos aí as nossas transmissões simultâneas aos domingos, pelas plataformas YouTube e Instagram. E hoje nós vamos ter a palestra com Flávio Neri, o mensageiro do amor. Eu vou chamar o Flávio para começar, então, o nosso trabalho de hoje. Quinta-feira, dia 14 de dezembro, sob os auspícios da nossa querida irmã e mentora Maria de Magdala, autorização do Mestre Jesus nesse trabalho de amor, de caridade. Vamos chamar aqui o nosso palestrante. Boa noite. Olá, querido, tudo Flávio, bem? boa noite. Bem-vindo, meu irmão. Como é que está? Está tudo em paz? Pronto. Estava tentando ajustar aqui as câmeras,
mas já está tudo bem. Está me ouvindo bem aí, Flávio? Minha imagem e som está chegando bem aí? Estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo bem, Geraldo. Também, você também está ótimo aqui. Então, bem apessoado, está ótimo. É um prazer tê-lo aqui novamente, Flávio. Então, vamos tecer para você todas as nossas boas vibrações, aqui Maria de Magdala te inspire, e você, aliás, já é inspirado, né? Você, nas suas palestras, você já é bem orientado, bem inspirado pelos irmãos, pelos bons espíritos. Então, que todos os nossos internautas aqui estejam atentos aí a essa sua palestra. Você já disse hoje, para mim, que já, né, discorreu sobre esse mesmo tema, né, na casa, que esqueci agora o nome, você mencionou a casa. Eu comecei a assistir essa palestra, eu comecei a assistir, mas parei. Vou continuar com ela depois, mas sempre é um presente que você nos dá, tá? Eu vou deixar você, então. Eu agradeço o convite do Maria de Magdala, na figura de Roberto Dantas, e você como anfitrião hoje na bancada, Geraldo Leite, que tive o prazer de conhecer também presencialmente nos domingos, quando aí estou, para fazer as exposições presenciais. E aí é uma alegria sempre voltar a Magdala, porque tem uma relação de afeto com o Carriço, Roberto Dantas Carriço, que isso vai além do movimento espírita, é antes do movimento espírita que eu já tenho uma relação com ele de proximidade no trabalho que nós trabalhávamos juntos na mesma empresa lá em Arembep, né? Uhum. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Você já sabe, o seu tempo, você já sabe de qual é o piano, não adianta dizer, né? Então eu vou passar o microfone e a tela para você. Fique à vontade, pode dar seu show aí, que eu sei que vai ser mesmo. Ok? O microfone é seu e a tela é sua. Minha tela travou aqui. Vamos aguardar que o Flávio retorne. Ele parece que teve algum problema técnico ou de rede. Vamos esperar que ele retorne. Enquanto isso, vamos aqui lembrando nosso encontro, nossa confraternização, dia 17, domingo, no Picuí, restaurante Picuí. Flávio está retornando aqui, eu vou adicioná-lo. Isso. Pronto, Flávio, deu uma travada aqui, pronto. Foi. Então, vamos lá. Deu uma travada, não foi? Foi. E você caiu. Agora vai correr tudo bem. Com fé em Deus, vai correr tudo bem. Vamos lá. Então, para a gente começar, eu agradeço o convite mais uma vez. Repito sempre que, para mim, é uma imensa alegria estar no Maria de Magdala, mesmo no formato virtual. Eu sinto que eu estou no psiquismo da casa. Isso, de alguma sorte, me agrada, porque eu tenho relações afetivas com muitos aí que são egressos da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Muitos que trabalham hoje aí vieram da Casa de Oração Bezerra de Menezes,
que é a casa que nessa encarnação eu comecei minha trajetória no movimento espírita em 1996. E lá chegando, encontrei o amigo Roberto Dantas Carriço, que era colega lá da Tibraz, né, quem trabalhou no Polo, e ali fui tendo contato com ele dentro do movimento espírita, e hoje ele fundou, junto com outros amigos, o Maria de Magdala, lá em Abrantes, e eu tenho tido o prazer de também estar aí aos domingos, nos encontros presenciais, às 9 horas, para interagir, fazer essas interlocuções que são tão prazerosas para mim, dentro do movimento espírita. Hoje, Geraldo, que está aí na bancada, operacionalizando, se houver alguma queda, me avisa, porque a internet, às vezes, tem essas oscilações, porém, esperamos que dê tudo certo, que a gente possa ir até o final, sem mais nenhuma queda. O tema de hoje é desse livro, Jesus no Lar. É um livro que a gente entende como um livro de mensagens curtas e profundas, escrito pelo espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. Essa mensagem, como o Geraldo falou, que eu vou falar hoje, o tema de hoje, o Mensageiro do Amor, eu tive o prazer em fevereiro desse ano, lá no Centro Espírita Consciência e Vida, eu falei sobre o mesmo tema, porque lá estão trabalhando esse livro durante todo o ano. Às terças-feiras é o Parábolas de Caibachutel e sábado é Jesus no Lar. E aí coincidiu que lá em fevereiro eu falei desse tema. E foi uma palestra que eu tergiversei, ou melhor, falei de outras coisas no início, sobre o grupo de leitura, e no final fiz o arremate, mas eu escutei agora e eu poderia melhorá-la, e hoje eu posso fazer o que talvez eu não tenha feito lá em fevereiro no Consciência e Vida. Então, primeiro, nós vamos ter a exposição baseada na leitura da mensagem, porque é uma mensagem curta e que eu acho que a gente perderia se a gente não lesse a mensagem. Então, eu vou ler, e em lendo, eu posso, a cada parágrafo, ir dissertando, discorrendo sobre o tema daquele parágrafo que o nosso querido Neio Lúcio vai nos trazer. Então, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com a proteção da mentora da casa, Maria de Magdala, e com a bênção de Neio Lúcio, que foi quem escreveu a mensagem, vamos à nossa exposição de hoje. E assim começa. O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Primeiro, Jesus aqui é como se fosse em Cafarnaum, na casa de Pedro, onde teve o primeiro culto do Evangelho no Lar, onde ele se reunia com os apóstolos, ele passou muito tempo na casa de Pedro, e lá ele fazia esses colóquios, esses encontros, esses chamados serões, né? Onde se estudava alguns temas que ele próprio trouxe como a segunda revelação, que foi o Evangelho, a Boa Nova, né, que ele trazia. Então, nesse encontro com o nosso querido Pedro, na casa de Pedro, ele vai dizer: há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Então, veja bem, Jesus reunindo na casa de Pedro, tomou a palavra e foi contando sereno e simples essa narrativa que eu vou fazer para vocês. Então, ele dizia na época dele, né, 2000 anos atrás, que há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai, que é Deus, o Criador de tudo que é, enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Aqui a gente já percebe. Ele subiu para a cabeça, no termo popular, né? Ele, na vaidade, como um detentor do saber e das letras, ao invés de levar na ciência a mensagem gloriosa e que pode ser em qualquer ambiente, na ciência, na filosofia, na religião, na arte, os emissários o tempo todo são enviados por Deus. Mas muitos de nós, e a gente nas nossas micromissões, nos perdemos, né, quando a gente mergulha na carne e aí se esquece do compromisso do qual nós fomos enviados. Isso é muito comum, porque há um embotamento daquilo que é a nossa consciência mais ampliada quando a gente está no plano espiritual,
e a gente consegue ter um panorama da nossa trajetória, né, com raras exceções, nem todos têm essa possibilidade, de fazer um balanço do nosso caminho até o momento do retorno ao mundo material. Então, Jesus narra que Deus preparou o mensageiro das letras, da ciência, e ele vai mergulhar na carne para justamente levar aquilo que é a proposta ao mundo, através da ciência, levar a mensagem do amor. Mas esse mensageiro, ao adentrar o plano material, ele se perde naquilo que é o comum de todos nós, no ego, no orgulho, na vaidade, e aí, pelo conto, ele vai e se apaixona exclusivamente pelas obras da inteligência, ou seja, a hipertrofia do intelecto. Na verdade, deve começar a estudar tanto, a produzir, mas esquece de abrir-se para o contato com a multidão, que necessitava também do contato com ele. Então, ele se sentiu enojado daquela multidão inconsciente e, declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns, ele se afasta daquela plebe, né? E aí, observando incapaz de atender aos compromissos assumidos, Jesus percebeu, né, o Senhor, o Pai da vida, o Criador de tudo que é, compassivo, providenciou a viagem de outro portador da ciência que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. Mandou o primeiro mensageiro, que se perdeu. Aí, o Deus, o Criador, enviou outro mensageiro também, outro portador da ciência. O primeiro é das letras, né? Esse segundo da ciência, mas o primeiro também tinha ligação com a ciência, que ele fala, o Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor, mas ele se apaixonou pelas letras e pelas obras da inteligência e largou a plebe em segundo plano. Aí o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. Só que o detalhe, o novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar a atenção. Ou seja, tornou-se um médico, ao invés de se dedicar à plebe sofrida, ficou atendendo a elite, a nata, dos que poderiam pagar os honorários em que ele, com sua formação, tinha o direito de cobrar, mas se afastou de um propósito que, quando foi enviado, talvez era essa a meta, trabalhar, ganhar dinheiro, porém, não se esquecer dos filhos do Calvário. Assim, a gente tem o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que foi o médico dos pobres e que toda a sua trajetória dispensa comentários e que, ao longo de sua missão, de um espírito missionário que foi, como deputado, como político, depois médico, e ele se tornou médico dos pobres, porque ele dizia que até o anel de formatura não era digno de ficar do seu dedo se tivesse um enfermo diante dele que ele não pudesse ajudar. Então, teve um momento que ele entrega o anel e diz àquela paciente que vendesse lá na farmácia ou trocasse por medicamentos homeopáticos e por aquilo que ela necessitasse para voltar à sua saúde. Então, esse é um exemplo de desapego que veio, mergulhou com um propósito e parece-me, pela história e a biografia de Dr. Bezerra, que ele conseguiu atingir o seu fanal, que ao desencarnar na literatura espírita, disse que Maria Santíssima, a mãe do Cristo, o recebeu no plano espiritual e disse, você já não precisa mais habitar o orbe terreno, você pode alcançar os píncaros de outros planos no orbe da criação divina. E ele disse, Mãe Santíssima, enquanto uma lágrima estiver de um irmão meu correndo sobre a terra, ali eu quero estar vinculado com aqueles que estão na retaguarda. E assim ele continua como mensageiro do amor, seguindo através das psicografias de Chico, de Divaldo e outros médios, através de Ivone Pereira do Amaral, trazendo muitas contribuições, trouxe, né, durante a vida desses daí que eu citei, Divaldo é o único que continua encarnado, para ainda continuar aqui conosco, nos emulando, nos impulsionando ao progresso, ao avanço que todos nós um dia alcançaremos. Então, no exemplo em voga, o médico, portanto, se perdeu dentro daquilo que era o movimento
dos proventos, e como diz, né, o Lúcio, ele não, tão somente pelo contato com enfermos importantes, só queria atender a nata, aqueles que poderiam pagar, se esqueceu da plebe. Mas tudo bem. O Todo-Poderoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência. Mandou o primeiro nas letras, se perdeu. Mandou o outro da ciência, que se perdeu na medicina e não fez o propósito que deveria. Se afastou. Mandou um outro missionário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Um guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Ou seja, ele de novo manda outro emissário, esse emissário se perde no propósito do que era para vir, fazer a tarefa do que teria que fazer na ciência, como guerreiro cérebro do cálculo, e aí, ao mesmo tempo, ele diz que o povo só serve mesmo para salientar a glória dos dominadores. Ou seja, a grande chaga até agora, que mostra qual é o perfil que predominou nos três, o das letras, da medicina e do guerreiro da espada, que é o orgulho, o egoísmo, ao olhar para si mesmo, em detrimento do olhar do coletivo, do reino de nós, né? Que a gente diria, ao invés de olhar para o reino do próprio umbigo, olhar para o reino de nós, que é o reino da totalidade, que seria o mais adequado que nós deveríamos fazer. E aí, o que aconteceu? Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, mandou quarto, que em breve se fez primoroso artista. Esse já é na arte. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho, ou seja, a plebe, os párias, que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade, que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Ou seja, era um artista de composições, de músicas, mas que essas músicas ela embriagava de prazer aqueles que estavam sintonizados não com a música que eleva, não com a música que enleva. Ou seja, provavelmente foi um artista que se perdeu nas músicas que levasse às paixões mais primitivas, que embriagavam de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, mas esqueceu de novo do populacho e não fez um movimento de conexão com aqueles que estão à margem, que são os filhos do Calvário. Foi então que aí finaliza a mensagem, e a gente vai expor um pouco sobre o que eu consegui compreender da mensagem, foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Mandou para a ciência das letras, ciência da medicina, a ciência dos guerreiros, que trabalhava com a espada e o cálculo, a espada do cálculo, depois mandou um missionário para a arte, e aí depois resolveu ordenar a descida de um mensageiro de amor aos homens. E aí, Neio Lúcio arremata dizendo, esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão, e, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera a servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto,
entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que for investido. Houve ligeira pausa na palavra do doce Messias e, ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente lá, né, na casa de Pedro, em Cafarnaum, no ambiente, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Jesus traz a narrativa, explica essa passagem daqueles que ele enviou, que o Deus, o Pai, enviou, e arremata dizendo: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. A sabedoria, a asa da sabedoria, o intelecto, e a asa do amor. São as duas asas a sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alçaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, é uma chapuletada que ele traz, e é óbvio que a gente vai discorrer sobre o tema baseado nessa passagem do Cristo, né, que ele traz aqui nessa história, tentando trazer alguns conteúdos que nós temos da doutrina espírita. Nós sabemos da codificação que é dito que o crescimento intelectual, ele antecede o crescimento moral. Obviamente que uma coisa não invalida a outra, mas é preciso avançar na asa do intelecto, mas não é possível parar só nela. É importante avançar além do intelecto. E o que se mostra na mensagem é justamente isso. Jesus mandou missionários da arte, mandou da ciência, da letra, mandou missionários guerreiros, mandou médico, mas todos eles se perderam no saber. E hipertrofiaram, talvez, a asa da sabedoria, do intelecto, e deixaram hipotrofiada a asa do amor. Porque quando ele diz que é preciso saber, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, quando ele manda por fim o mensageiro do amor, ele se coloca à disposição de servir ao que é essencial à nossa existência. A gente não pode prescindir do desenvolvimento da nossa amorosidade, do afeto, que é algo que poucas pessoas conseguem, de fato, desenvolver nas existências que nós estamos até aqui no mundo de provas e expiações. Me vêm alguns exemplos de passagens de criaturas que a gente poderia ilustrar das obras que nós temos lido, e uma delas que eu citei lá na época que fiz a palestra em fevereiro no Consciência e Vida, eu falei do livro que estava sob o efeito da leitura do 50 anos depois, porque é um livro maravilhoso que faz parte dos 5 romances de Emmanuel, mas hoje falarei mais um pouco do livro de Há 2000 anos, que é a história de Lívia Lentulus, junto com Emmanuel, que foi Públio Lentulus. Públio era um homem de grande envergadura intelectual, era um senador romano, que tinha toda uma bagagem acumulada de encarnações pregressas, onde ele já era homem vinculado à política. Mas ele era tão impiedoso, arrogante e prepotente, que perdeu a oportunidade de dar um salto quântico naquela existência, exercitando o que é a asa do amor, que era a asa da moral, do sentido de expressar o amor naqueles que o procuravam, e ele criou um verdadeiro calvário para ele próprio, quando ele manda prender Ciro, se eu não me engano, Ciro não, mandou prender um dos que jogou pedra nele, um judeu que jogou pedra nele, filho de André de Gioras, que era um judeu, e esse menino que foi preso tomou tanta raiva de Emmanuel, e o pai pediu que libertasse, e ele simplesmente, com o orgulho dele, disse, não, vai ficar preso, e terminou virando tudo contra ele, e aí quem lê o livro sabe o desfecho daquela que veio exercitar o amor e a renúncia, que foi Lívia, e que viveu ao lado dele, mesmo sem ter
o carinho e o afeto dele, como se fosse uma serva dentro de casa, cuidando de Flávia Lentulus, filha de Públio e de Lívia, mas ela se manteve inquebrantável na proposta do que ela veio, que era demonstrar que o amor incondicional por aquele homem, por aquela filha e pelo Cristo. Emmanuel, portanto, retorna no livro 50 anos depois. Olha como o intelecto ele é importante, mas se não tiver o amor, a gente pode se perder na trajetória. Ele volta como escravo romano chamado Nestório, e aí ele começa a exercitar a humildade, a resiliência. Por todo o sofrimento que ele passou em há 2000 anos, ele não repete isso 50 anos depois do desencarne dele, da desencarnação dele, lá em Pompeia, com o vulcão Vesúvio. Ele morre cego, junto com Célia, se eu não me engano, Célia não, com Ana, a serva dele era Ana. Ele morre com ela, ele volta como escravo, e ali nesse livro a protagonista já não é mais Lívia, é Célia, que se torna uma baluarte do amor, que é a mesma Alcione. Ouvi algum palestrante outro dia dizer, não tenho certeza, mas Célia e Alcione são as mesmas pessoas. Alcione é do livro Renúncia, que é outra missionária do amor, que veio com a proposta de servir. Célia, portanto, humilde, filha de pais romanos, educada por Nestório, acho que participou da educação dela, como escravo que tinha um saber muito acumulado do senador que foi, entendia sobre os filósofos gregos e toda a história da filosofia romana e grega. Ele trazia aquele arcabouço de conhecimento intelectual, mas ele percebeu que ele precisava exercer a humildade. E nessa encarnação, ele encontrou o Cristo, que teve a oportunidade de, há 2000 anos, de seguir o Cristo nas margens do Tiberíades, e o Cristo encontrou-se com ele, e ele ali renunciou o contato com Jesus e disse: você terá a chance de abreviar, talvez, muitas encarnações de dor e sofrimento, se você seguir o caminho agora que eu estou lhe propondo, né? Jesus, entre outras palavras, dizia mais ou menos isso. E ele optou pelo orgulho e pela impiedade e terminou passando por um sofrimento atroz. Quem lê o livro sabe. Quando ele volta, mesmo com a asa do intelecto que foi hipertrofiada nas vidas pregressas, que é preciso ficar claro, a gente, não necessariamente, quando vê alguém humilde, que não tem instruções, que não tem uma carreira acadêmica, não necessariamente ela não tenha já desenvolvido o intelecto. Às vezes veio para trabalhar a humildade, veio para trabalhar a resiliência, veio viver numa classe socioeconômica mais desfavorecida, para justamente podar um pouco a empáfia, a prepotência, a arrogância, que talvez, quando viveu em outra experiência evolutiva, no outro personagem, não soube dar o direcionamento devido. Então, as vidas sucessivas, nos personagens sucessivos, são experiências evolutivas que a gente pode ir desenvolvendo o intelecto e a moral, o amor, a asa da sabedoria e a asa do que a gente fala do intelecto e do amor, né, da moral. Ele aqui traduz como o tronco divino dividido em duas asas. A asa do amor, que segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, é óbvio que não está sendo dito que devemos negar o avanço intelectual. Pelo contrário, pela codificação, a gente entende que ele antecede a evolução moral. É claro que ninguém vai evoluir moralmente sem desenvolver a capacidade de compreensão das leis divinas, de compreensão do que é o funcionamento do ser nas vidas sucessivas. Isso é uma coisa que caminha para e passo ao desenvolvimento moral. Mas todo mundo pode perguntar, mas Flávio, Chico não tinha nenhum desenvolvimento intelectual, e foi quem foi Manduce, uma mulher simples, que vivia ali em Roma, no Lago de Roma, cuidando de pobres. Você vê uma Madre Teresa de Calcutá, que vivia lá com aqueles párias na Índia, e eles, no entanto, tinham um desenvolvimento moral muito grande, mas não tinham um intelectual tão desenvolvido na existência que eles apresentavam. Mas eles já tinham vivido isso em outras vidas, já tinham crescido intelectualmente em outras existências. É óbvio que nós somos reencarnacionistas, e nós compreendemos que nós não começamos na concepção e nem findamos a existência na morte cerebral. Nós somos seres que vivemos experiências em corpos diferentes, experiências em personagens distintos, mas estamos sempre entrando e saindo de corpos, mas nunca saindo da vida. Então, a experiência desses seres que às vezes vêm com mais nas doutrinas, no próprio movimento espírita, em algumas casas você tem os pretos velhos que se manifestam, na Umbanda também, que tem mais abertura para essas entidades, eles se manifestam com toda humildade, mas no fundo, são espíritos que às vezes já desenvolveram muito o intelecto. E a gente tem exemplos que dizem que voltam desse jeito, porque precisava trabalhar a humildade, que se perdeu nas vaidades egóicas,
da hipertrofia intelectual, como no exemplo, o médico que se perdeu com os pacientes que podiam pagar, o que era das letras e que se perdeu só com aqueles que poderiam ser mais eruditos, o da arte que promovia músicas para os prazeres daqueles que queriam viver as paixões, e assim mandou o mensageiro do amor, porque muito mais importante é desenvolver o amor e o afeto por aqueles em que eles poderiam conviver, dividindo as suas experiências com os que tinham os mais abastados, mas não esquecer daqueles mais humildes. A gente vai, então, evoluindo nas histórias desses 5 romances, passamos, então, para o livro em que Irmão Marinho, que é Célia, se transforma em Irmão Marinho e renuncia toda a sua vida de menina, que poderia viver por Ciro, aí sim, é um encontro de almas afins, ela e Ciro, salvo engano, e ela renuncia a isso para poder proteger a mãe de uma calúnia, que diz que ela tinha engravidado de uma outra pessoa, salvo engano, e aí, para não separar do pai, ela assume e diz que foi ela que se conspurcou e que teve aquele filho, para poder proteger a mãe, porque teve uma treta lá que não cabe agora eu dizer. Então, ela renuncia àquilo que seria a juventude por amor a seus pais. Aí você vai para Alcione, no livro Renúncia, que também se encontra com outro espírito que também ali estava lá, tinha Padre Damiano, né, que era Emmanuel reencarnado, e tinha Carlos, salvo engano. E ela tinha um relacionamento de afeto com o Carlos. Ela volta, reencarna, sabendo que viria um verdadeiro calvário, mas uma mulher com um grau de crescimento intelectual muito maior, grande. Obviamente, ela foi séria. Ela volta como Alcione e ela vai viver a renúncia por aquele ser que ainda estava no estágio de desenvolvimento muito primário, porém com desenvolvimento intelectual razoável, mas não sabia lidar com aquilo que era a compaixão, a humildade, e não tinha desenvolvido ainda a asa dos sentimentos mais nobres. Aí você vai avançando para o Paulo Estevão, que é a história de Saulo de Tarso, que era um cara, um doutor da lei, um grande intelectual, que vivia no Sinédrio, lá defendendo a Torá, e com todo o saber daquilo que foi escrito por Moisés, um judeu, e, no entanto, não tinha ainda a compaixão e a benevolência a ponto de entender que o Cristo era o Messias enviado e que, portanto, o Estevão, que trazia aquela novidade e que confundia ele, quando via aquele orador cheio de fervor, cheio de unção, ao falar do Cristo, ele começou a tomar ódio, raiva daquele ser, e participou do apedrejamento de Estevão. Com orgulho e a prepotência que ele era, perseguiu os cristãos de forma inclemente, porque foi enviado provavelmente com uma proposta, mas se perdeu. Mas Estevão, que tinha humildade no coração e já tinha encontrado Cristo, mesmo morrendo apedrejado, disse a Abigail, que era a mulher que ele se apaixonou, Saulo, né? Abigail, Saulo é bom, ele defenderá o Cristo da mesma forma que ele defenderá o Cristo, da mesma forma que ele defende Moisés quando ele conheceu o Cristo. E Saulo faz o caminho pela estrada de Damasco, e ao ficar cego, pergunta ao Cristo: o que queres que eu faça? Aí ele entra em contato com amor, benevolência, e na humildade, que naquele movimento de transformação, da empáfia, da arrogância, para a humildade, da resiliência, de suportar todo o calvário de uma cegueira, e depois faz o seu caminho de divulgação do cristianismo, como fez, de forma que é inquestionável, sendo cuspido, vilipendiado, apedrejado, e assim ele manteve-se inquebrantável, defendendo os princípios cristãos. Então, pelo amor que ele conseguiu amealhar, mesmo na dor de uma encarnação, ele se entrega em holocausto à divulgação do cristianismo, porque ele entendia que ali tinha a grande máxima que o Cristo trazia, que era o amor ao próximo como a ele mesmo. Assim ele fez, na prática, a convivência da divulgação do cristianismo. E a gente falaria de outro livro que faz parte desse 5 livros de romance, que é Ave Cristo, que também vai falar a história de Tassiano, que era um personagem lá, e que tinha Quinto Varro, e que volta de algumas tretas, e que também passa por um verdadeiro calvário de experiências encarnatórias desnecessariamente sofridas, porque não conseguia cultivar o amor, não conseguia cultivar a humildade, a resiliência, porque, claro, o amor é mãe de todas essas virtudes, né? A humildade, a caridade, no sentido amplo, é o amor, a caridade é o amor em movimento. Então, esses exemplos é para mostrar que não adianta a gente se desenvolver e hipertrofiar o intelecto se esquecemos do essencial, que é estar no mundo para servir ao Cristo como
filhos de Deus que somos, naquilo que nós temos como talentos, nas infinitas possibilidades que cada um de vocês que nos ouve tem, para colocar a serviço da causa, a serviço do mestre, a serviço em qualquer ambiente que você esteja. Eu aqui falando para vocês, eu estou servindo ao Cristo de alguma forma, da melhor forma que eu possa alcançar, mas sempre atento. Não adianta ler tantos livros como eu tenho esse movimento em mim, agora falando um pouco da minha trajetória, e lembrando de uma peça que eu fiz desse livro chamado A Coroa e as Asas, que é o capítulo que fizemos uma peça, A Coroa e as Asas, deixa eu ver aqui, 14, que é uma peça que eu fiz na época que eu comecei na Cobem, lembro sob a direção de Nádia, que conduziu, eu e outros confrades, nós levamos essa peça, baseada nesse livro de Neio Lúcio, para alguns centros espíritas de Salvador e para o interior da Bahia. E naquela exemplificação que eu fazia o papel do homem, você vai ver lá, era um homem que veio ao mundo, eu era o homem, outros amigos eram Jesus, outros eram os que ficavam à margem. Eu fui nesse conto, vocês podem ler depois, cresceu no intelecto, aí hipertrofiou a asa do intelecto e esqueceu de olhar aqueles que estavam à margem do caminho. E aí ele foi para o mundo espiritual e falou, volta, filho. O anjo falava, refaz o caminho e não esqueça daqueles que estão à margem. E aí o homem, que era eu, representando o personagem daquilo, volta e começa a olhar para o lado, ao invés de olhar só para o movimento do crescimento intelectual, eu comecei a também abrir brechas, eu personagem, fazendo lá o papel, olhando para os filhos do Calvário para poder aí sim, alcançar a evolução desejada, porque não adianta, ninguém consegue voar com uma asa só. Se você hipertrofia a sua asa do intelecto e a outra asa está atrofiada, você não consegue ter um voo que seja um voo que lhe leve para o alto. Você vai andar de banda. Um pombo, um pássaro que só tem uma asa, ele não consegue bater um voo que seja uniforme, que seja direcionado. Então, é preciso evoluir com as duas asas. Então, lembrando dessa passagem, que é a coroa e as asas, eu lembro de minha trajetória nessa encarnação também. Eu tenho uma tendência a querer estudar, eu gosto de ler, eu gosto de desenvolver o intelecto, eu tenho admiração pelas pessoas que têm um desenvolvimento intelectual bom, mas dessa vida eu estou procurando também exercitar a minha capacidade de amar, de servir, de não ficar preso em gabinetes, em mundo do intelecto, só no meu pequeno mundo do desenvolvimento da asa do intelecto, sem conseguir levar para a periferia, sem conseguir levar para aqueles mais próximos de mim, na convivência com os meus pares, com os meus alunos, com os meus pacientes, com minha família, exercitar a paciência, a tolerância, a resiliência, e aí também colocar em prática todo esse conteúdo que a gente desenvolve ao longo de tantas vidas e que não serve para nada se você não consegue operacionalizar e colocar a serviço do que deveria ser o propósito maior. Essa ideia, portanto, eu tenho lido agora, estou lendo um livro, que é um livro chamado Anticâncer, de David Seven Schreiber, que é um grande médico psiquiatra que faleceu. Ele escreveu o livro que eu li anteriormente, semana passada, Curar a Depressão, o Estresse, a Ansiedade, é o título do livro, sem psicanálise e sem medicamento. É um psiquiatra, neuropsiquiatra, que fala sobre sete recursos que ele consegue validar cientificamente, que tem indicação para tratar ansiedade, depressão e o estresse, sem precisar da psicanálise, ou seja, sem precisar da fala, que é a psicanálise freudiana classicamente consolidada, e nem precisar do medicamento. Não sou eu que estou falando, é um psiquiatra, que é um doutor, que defendeu sua tese e publicou numa revista prestigiada, que é a Science, é onde todo mundo quer publicar seus artigos, na Nature e na Science. Ele foi orientado por Herbert Simon, que foi um prêmio Nobel, e, no entanto, ele, no livro que ele escreve, chamado Anticâncer, que foi um best-seller, um francês, morou em Pittsburgh, ou melhor, morou nos Estados Unidos, ele trabalhava na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, ele viu quanto ele era vaidoso, arrogante, prepotente, aos 30 anos, queria fazer pesquisa científica, e num desses estudos dele, ele precisou entrar numa câmara de ressonância magnética para fazer investigação das frequências cerebrais e das regiões cerebrais do córtex pré-frontal, e lá, porque o estudante que faltou para poder ser investigado, ele entrou no lugar e descobriu um tumor na região pré-frontal, do tamanho de um limão. E aí os colegas fizeram revisão, passou de novo, a ressonância fez de novo, mais 10 minutos, e mandou ele sair, sendo, infelizmente, a gente encontrou a massa, colegas médicos e físicos, encaminhou ele para o neurocirurgião, que disse que ele tinha um prognóstico de 6 meses de vida. E ele se recusou. E aí ele começou a lidar com a arrogância dele, com a prepotência dele, porque desenvolveu e hipertrofiou, nada contra, a asa do intelecto,
foi um acadêmico destacado, que teve uma carreira brilhante, porém, não quis trabalhar com as pessoas. Ele dizia que não queria contato com os pacientes, ele queria só ficar nos laboratórios pesquisando e tudo mais. Quando ele desenvolve o câncer, e é real o fato, ele começa a voltar e se sentir como paciente. Lá no hospital, que ele era o Dr. David Severn, não era mais, ele era Severn, era David, chamado pelos maquistas, pelos enfermeiros, pelos médicos, como mais um paciente. E ele se sentiu nesse lugar e viu como ele era invisível, como a invisibilidade dessas pessoas. Ele começou a ver outros pacientes com diagnóstico de câncer voltando para casa com o impacto da notícia que o médico dava, sem ter o suporte do familiar, sem ter alguém para dar um braço amigo. E ele vê uma mulher saindo do hospital e se solidariza, e aí ele faz um ato de amor para ela, dá o braço, ajuda ela a caminhar, e ele encontra um lugar de pacificação que aquele todo estudo que ele tinha construído já não tinha mais tanto valor, porque a iminência da morte, ele via de perto a morte, e ele cita alguns autores como Tolstói, que fala a morte de não sei lá, Lilith, eu não sei pronunciar. Ele leu na época, depois leu também Irving Yalom, que é um grande autor também, que eu vou ler alguns livros dele aí, que é um psiquiatra americano, salvo engano americano, e que também fala sobre a morte. E ele começa a se aprofundar, porque vê a morte como 6 meses de prognóstico. E aí a humildade começa a ser trabalhada nele por uma necessidade de sobreviver. Ele começa a olhar a mulher de um outro espaço, começa a ver cada gesto da mulher como um gesto de simbolismo, de ternura, ela botando a mão no queixo, para ele é uma poesia. Então ele começa a ver o belo naquilo que ele não via, porque estava só hiperfocado na asa do intelecto. E para ir concluindo, eu ainda estou lendo o livro, eu devo terminar amanhã, ele vai trazer essa trajetória de como seria uma dieta anticâncer, quais são os recursos que deveríamos fazer. Ele vai falar sobre yoga, sobre o ômega 3, vai falar sobre a meditação, vai falar sobre algumas técnicas comprovadas cientificamente, como toque terapêutico, algumas coisas que vão além da medicação e da linguagem, como forma de harmonizar as células para evitar que o câncer, claro, a gente como espírita entende também que o trabalho da reforma íntima, né, do olhar para dentro, da construção dos valores morais, da busca de desenvolver as habilidades que o Evangelho nos ensina, é um roteiro seguro para que a gente possa trilhar na Terra com mais tranquilidade e com mais sabedoria. Então, eu finalizo o nosso encontro de hoje lendo, me veio aqui, a mensagem curta de Neio Lúcio, que foi a peça que eu fiz para retornar essa lembrança, porque eu acho que está ligado completamente a essa temática que eu acabei de narrar, que é o Mensageiro do Amor. Olha a história, a coroa e as asas. E aí eu finalizo minha exposição. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Vocês já perceberam que o livro é todo pautado em Cafarnaum, na casa de Pedro, Jesus num colóquio com os apóstolos, e aí Neio Lúcio traz as narrativas que ele possivelmente imagina que o Cristo teve, ou que ele pescou realmente nas bibliotecas do plano espiritual, como Humberto de Campos fez para escrever Boa Nova, né? Os arquivos que estão lá, como Emmanuel trouxe em Paulo Estevão, passagens históricas que não estão lá na história de Flávio Josefo e dos historiadores que trouxeram a história material. Então, eles têm acesso ao que ficou nos bastidores do mundo espiritual. E aqui a gente pode ter narrativas que são fantasiosas, que são fantasiosas no sentido, são ficções, mas pode também ter um fundo de verdade, né? Então, aqui ele diz assim: comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem, amante da verdade, o homem era eu, na peça. Foi maravilhosa essa peça. A gente representou, assim, vários personagens dessa passagem. Um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência. Olha como tem tudo a ver. Mensageiro do Amor, David Seven Schreiber, psiquiatra, doutor, morreu com câncer cerebral. Para falar dele, ele morreu 15 anos depois, ou melhor, ele viveu, depois do diagnóstico, que teria prognóstico de vida de 6 meses, ele parece que viveu 15 anos após esse diagnóstico. Ele se recusou a aceitar o diagnóstico, ou melhor, o diagnóstico ele aceitou. O prognóstico, que foi determinístico, que aquele tipo de tumor levaria 6 meses, ele não aceitou, e ele construiu uma dieta anticâncer, ele fez caminhos diferentes, foi para dentro, meditar, yoga, dieta do Mediterrâneo, um monte de coisa, e deixou o livro dele, que eu recomendo, o Anticâncer, é um best-seller,
publicado em 2008, salvo engano. Eu tenho desde 2008 na mão, nunca li. Estou lendo hoje. Li capítulos, citei aos meus pacientes, mas nunca me debrucei. Estou tendo o prazer de me deleitar com a escrita leve, fácil, acessível. O pessoal do grupo de leitura está adorando. Então tem tudo a ver. O cientista que teve o câncer e trabalhou a humildade pela dor, a gente não precisa chegar a esse nível. Falei do mensageiro do amor, os 4 que Jesus enviou, da arte, da letra, da medicina e o guerreiro, que se perderam até que o mensageiro do amor veio. E agora, esse daqui, que é o homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto, contudo, vou ler direto. O esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada, eu lembro como hoje eu fazia assim na Cobem, lançando, à margem da estrada, uma túnica que se fizera estreita ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde o representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou, era a nossa amiga Lígia, que fez o anjo. Já deve ter desencarnado, ela estava bem idosa na época, é possível que ela tenha desencarnado. Era a Lígia, dona Lígia, que fez o anjo. Ah, filho, o texto está até em minha cabeça. O emissário cumprimentou, abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Ela botou a coroa de luz em mim. E eu, em páfia, representando aquela arrogância do saber, recebi aquela coroa de luz e fiquei todo envaidecido. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, continuando a marcha, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro, que era o anjo, Lígia, recomendou ao mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido e que, de sua atitude na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado, que era eu, regressou, mas agora, auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Eu reencarno, né? E volto e faço a caminhada diferente. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajadores da retaguarda se vestiam. Aqui notavam a túnica rota, acolá uma sandália extravagante, peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. Ou seja, os filhos do Calvário estavam ali com seus maltrapilhos, suas roupas meio desgrenhadas, mas caminhando como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência, que era eu, representando o homem, o vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Ou seja, eu adquiri o intelecto, ganhei a auréola da ciência, mas mesmo assim faltava algo. Eu volto e vendo aqueles ignorantes criticando todo mundo, né? Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Ficaram à margem, por causa da minha empáfia no trato com aqueles que estavam caminhando para o progresso, caminhando para a luz. Após amaldiçoar a todos, para terminar, indistintamente, voltou o herói coroado, eu voltei coroado, ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, que era Lígia, minha querida Lígia, mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros que lhe provocara tanto sarcasmo inútil era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que
jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na Terra ostentando a luminosa coroa da ciência. Olha o exemplo de David, olha o exemplo dos 4 citados no Mensageiro do Amor e olha o exemplo do homem da coroa e as asas do mesmo livro. Há muitas almas, isso serve para todos nós, e principalmente para mim, que fiz o papel lá atrás, estou lendo a mensagem para vocês e fui chamado a falar sobre esse tema novamente, para que eu olhe para dentro de mim e veja se eu também não estou me perdendo no meu caminho e desviando do meu propósito, talvez que possa ser muito demais conexão com os que estão à margem. Há muitas almas na Terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhe as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhe será lícito partir na direção do céu. Que lindo! E o final da outra mensagem do mensageiro é: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as 2 asas dos anjos que alçaram o trono divino, mas em toda parte quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Amemos, meus irmãos, porque esse é sim, se amarmos, seremos assim consolidados no roteiro, estaremos assim consolidados no roteiro seguro, que é aquele que nos levará à bem-aventurança, à plenitude, àquilo que todos buscamos, que é a harmonia e a paz na vida no mundo e na vida fora do mundo físico. Esse é o roteiro mais seguro que temos, seguindo os mandamentos do Cristo, amando uns aos outros, como ele nos amou, e Deus acima de todas as coisas, e amando ao próximo como a nós mesmos, nós encontraremos a coroa da iluminação, que é justamente as 2 asas que estarão caminhando seguras no rumo do infinito. Muito obrigado, muita paz, e que sejamos, no final de ano, com o Cristo, o maior exemplo que nós temos, que ele possa ser o norteador das nossas ações no mundo, que possa se transformar em mais fraternidade, em mais solidariedade e em mais paz, que comece no íntimo de cada um de vocês. Até uma próxima. Muita paz. Lázaro, você acabou por nos brindar com um monte de reflexões importantes desse livro, que nós também temos ele aqui, é maravilhoso. E o difícil é ser esse mensageiro do amor, né? Porque isso se traduz em um monte de renúncias que ainda não estamos preparados para renunciar. Ainda estamos muito voltados para o materialismo e esquecemos ainda dos valores morais. Mas um dia a gente vai alcançar, vai chegar lá. Muito obrigado. Eu vou pedir a você que nos empreste mais um pouquinho dessa sua voz, desse seu microfone, para nos conduzir a esse encerramento. Aí, eu estou aqui, porque eu estava lhe ouvindo, Geraldo. Porque quando você entrou falando, começou a girar, mas eu lhe ouvi. Você vai pedir a mim que eu faça a prece, não é isso? Isso. Então, pronto, vamos lá para poder essa internet não cair e a gente perder a transmissão, né? Porque da outra vez, como eu falei lá atrás, sobre a política e o espiritismo, terminou não ficando bom, não foi. Mas esse a gente não vai perder, não. Então, eu finalizo assim. Divino Mestre, querido amigo incomparável, irmão maior de todas as horas. Chegamos ao final deste encontro doutrinário da Casa de Oração Maria de Magdala, na certeza de que entregamos aquilo que estava ao meu alcance, a migalha que já brota em meu coração do amor genuíno pela causa, e que em breve, com as escolhas que eu faça, com os caminhos menos tortuosos, que eu possa
direcionar minha existência, estarei vivendo o amor incondicional que tu nos ensinastes e exemplificastes como ninguém que aqui na terra passou. Que nesse lugar de servidor fiel da tua seara, possamos um dia alcançar o píncaro da iluminação e que as nossas duas asas do amor e do intelecto estejam equilibradas para que desenvolvamos no mundo e fora do mundo aquilo que tu nos ensinastes, a aprender a amar uns aos outros como você mesmo nos ensinou a amar. Sem mais, nos despedimos desejando um final de ano repleto de paz para todos que nos ouçam e aqueles que nos ouçam a posteriori, que tenham o exercício da fraternidade como regra maior no ano que se iniciará, que é em 2024. Bom, parece que deu uma travada de novo aí no link do Flávio. Mas já estamos no encerramento, então desejamos a todos uma noite excelente de paz, de harmonia, e deixo com vocês aqui agora a nossa mensagem de boa noite. Flávio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Receba um abraço amigo, carinhoso, por esse irmão aqui que muito te aprecia. Viu?